Todo mundo sabe que a minha preferência é sempre aplicar primer em peças novas, peças quando vem da concessionária. Mas no vídeo de hoje eu não apliquei primer, vocês viram aí já um vídeo sobre preparação para aplicação de primer, no caso dessa lateral aqui, lixamento do primer para pintura, no caso essa lateral também, porém daí já entrou essas três peças que vão ser substituídas. E hoje eu vou mostrar todo um passo a passo quando o Carlos me pede para pintar direto. Quando o Carlos diz, não aplica primer não, pinta ele direto, porque não tem amassado, não tem arranhão, não tem nada. Então eu quero que tu pinte direto. Então vocês vão ver o que eu faço para pintar direto essas portas aqui. Então vai ser todo um passo a passo de aplicação de base poliéster, aplicação de verniz, vai ter aplicação de wash primer nesse vídeo. Pô, como assim? O carro tá prontinho para pintar, tu vais aplicar wash primer? É, vai ter aplicação de wash primer e aplicação de verniz. Tropa, fiquem comigo até o final para quem quiser acompanhar todo esse trabalho aí da pintura do lado direito todo desse sandeiro. Tem uma pontinha do para-choque lá também que a gente vai fazer. Não é retoque nada, na verdade é um alongamento por conta desse paralama aqui, que a gente vai pintar ele todo. Então para esse lado ficar todo bonitinho aí, a gente vai pintar todo esse lado com alongamento na ponta do para-choque. E aqui tinha um retoquezinho para fazer nesse para-choque traseiro. E tropa, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Fiquem comigo até o final, que eu acredito que para você que é rubista, para você que está iniciando na área da pintura automotiva, ou até mesmo para você que já é um profissional ou curte carros e quer saber como é feito uma repintura, fiquem comigo até o final, que eu acredito que de uma certa forma esse vídeo vai acabar ajudando vocês. Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, Wilson Oliveira, criador do canal Tropa da Pintura Automotiva, um canal onde eu mostro o meu dia a dia na Carlos Pintura Automotiva. Eu tenho que falar um pouquinho mais devagar, porque a tropa tá comentando que eu falo muito rápido. Então vamos lá, vamos começar. Para quem não me conhece, o meu nome é Wilson Oliveira, criador do canal Tropa da Pintura Automotiva, o canal onde eu mostro o meu dia a dia na Carlos Pintura Automotiva e, consequentemente, acabo deixando algumas dicas para vocês. Ó, tropa, eu não sou o proprietário da oficina, eu faço vídeos aqui de uma forma que não prejudique o andamento da oficina. Inclusive, agora mesmo, eu tô no horário do meio-dia e já vou começar a pintar esse carro aqui para fazer uma gravação legal para vocês. Agora, na questão dessas três peças aqui, né? Vocês sabem que eu gosto sempre de aplicar 2 demãos de primer PU, nada carregado demais, até costumo diluir ele um pouquinho mais. E por que eu gosto de fazer isso? Primeiro, para acerto de cor, né? Vocês estão vendo ali, aquela lateral no caso a gente aplicou primer, então tá uma cor, aqui tá outra, né? E pintando direto em cima assim, corre um grande risco, não quer dizer que vai ficar, mas corre um grande risco de ficar, de dar diferença de cor. Então esse é um dos motivos. Outro motivo é o seguinte, quando pinta direto em cima assim, ó, desse fundo original que vem, no caso esse daí não é preto, né? O preto ainda corre um maior risco de dar diferença de cor. Mas quando a gente pinta direto por cima desse fundo, tanto esse como o preto, o que acontece? Quando pega aqueles picadinhos de pedra, né, de andar na BR, em vez de tirar os nicadinhos de nada, acaba tirando lascas muito grandes, justamente por conta da micragem de material que tem aí. A gente sabe que quanto menos material, melhor, isso é óbvio, mas se tivesse aí uma demãozinha, 2 demãozinhas de primer igual eu falei, e ainda a gente fazer o lixamento, deixaria uma micragem maior e na hora que pegasse esses picadinhos de pedra, não tiraria essas lascas grandes igual tira, né? Principalmente em carro novo, carro zero, vocês já viram? A frente assim, ó, toda picada, coisa mais feia. Então esse é um dos motivos que eu gosto de aplicar primer também. O outro motivo é o seguinte, que mesmo lixando com todo o cuidado do mundo, tá? Acaba abrindo em alguns lugares. Dá uma olhadinha aí, ó, aqui abriu, e quando abre a gente chega direto na chapa, né? Aqui abriu, aqui também. Mas enfim, esse também é um dos motivos que eu gosto de aplicar primer, porque daí a gente faz o lixamento para aplicação de primer, acontece a mesma coisa, a gente aplica o wash primer, depois aplica o primer PU, a gente acaba evitando esse tipo de problema. Então o que eu vou começar a fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar o wash primer. Vou catalisar o wash primer, vou vir com o leque bem fechadinho, tá? Vou usar uma peneira e vou aplicar somente em cima dessas chapas que estão expostas.
né? Uma demãozinha só é o suficiente. Ah, Wilson, é pouco, né? Acho que não precisa. Eu vou falar pra vocês que eu já pintei várias vezes por cima, assim, da forma que tá, e nunca me deu problema. Mas sempre quando a gente pode fazer pra garantir, já que eu não pude fazer da forma que eu gosto, que é aplicando primer, então eu vou fazer da forma mais correta, que é aplicar um wash primer aqui, né? Uma demãozinha só, esperar um intervalo. Hoje eu vou usar a cabine, tá fazendo mais ou menos aí uns 12, 13 graus. Eu já coloquei o diesel lá, vou botar 25 graus para trabalhar em cima desse carro. E olha o que tá prontinho aqui pra mim. Uma base branco com preto poliéster, aquela minha basezinha de sempre. Eu vou aplicar no paralama, na porta, na lateral, entrar um pouquinho no para-choque e um pouquinho ali no para-choque dianteiro, para eles ficarem tudo uniforme, para aí sim eu vim com a tinta do carro. Aqui nessa lateral eu vou pintar um pedacinho da entrada de porta aqui também, só que eu fiz o isolamento para fazer a aplicação dessa base aí. Depois eu tiro, vejo se precisa correr uma lixinha em qualquer lugar aqui onde eu fiz o isolamento ou propriamente aonde eu fiz a aplicação dessa base. Se tiver tudo certinho, meu, nem lixo, já vem direto com a tinta do carro, só esperar o intervalo. Mas se cair uma sujeirinha ou outra, se a gente quiser melhorar alguma coisinha, eu passo uma lixinha para melhorar. Mas vamos começar então. Aqui tá tudo dentro da cabine, tudo que tá aqui dentro da cabine já tá tudo limpo, tá? Já tá desengraxado, só tá faltando mesmo a gente começar a pintar. Então vou colocar o macacão, wash primer na pistola e vim com a primeira demão de wash primer. Primeira e única demão. E logo após a aplicação do wash primer a gente espera um intervalo e já vem com essa base que eu falei pra vocês. Ó, só pra vocês verem certinho, ó, 12 graus tá fazendo. Agora a gente vai botar aqui, ó, pintura, aquecimento de solvente. Vamos botar aqui 25 graus. Durante 35 minutos é o suficiente. Logo, logo vocês vão ver que já vai começar a subir a temperatura aqui. Bom, tropa, já aplicamos aqui, já tá começando a aquecer aqui dentro da cabine. Deixa eu mostrar pra vocês, vamos lá ver juntos, na verdade, em qual temperatura tá nesse momento. Vocês viram que tava em 12, agora já tá em 24 graus. Tá tranquilaço pra gente pintar. Vou pegar a pistola aqui, a pistola que eu vou usar pra aplicação da base que eu vou usar agora é a DV1 da Devilbes, bico 1.3, e eu vou usar a mesma pistola pra aplicação da tinta do carro.
A intenção era apenas aplicar uma demão dessa base aí que vocês viram eu aplicando. Mas o que que acontece? Quando eu comecei a aplicar na parte de cima, que é onde não foi primer dessa lateral, eu notei que tava querendo abrir umas gorduras, querendo abrir uns olhos de peixe. Eu fiz toda a limpeza, tudo certinho. Talvez tenha sido por conta da demão muito carregada que eu apliquei. A base que eu fiz também, eu coloquei um pouquinho mais de diluente para ela ficar um pouquinho mais fininha. Então provavelmente por conta desses dois motivos acabou ameaçando abrir olho de peixe ali. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vamos esperar secar bem. Vamos passar uma lixinha do vinco pra cima aí, onde ameaçou abrir os olhos de peixe, e vim com mais uma demão de base. Aqui no paralama já foi mais tranquilo, que como eu notei que ali começou a ameaçar abrir olho de peixe, então aqui eu já dei menos carregado. A mesma coisa com essas duas peças. Então vamos esperar certinho o intervalo pra gente vir com mais uma demão dessa base aí, pra depois sim começar a fazer a pintura desse carro. Bom, tropa, agora vamos esperar secar essa segunda demão que eu apliquei. Bem provável, tá? Bem provável que eu vá passar uma lixinha aí nessa base que eu apliquei. Vocês viram que agora foram duas demãos. Eu tento manter o padrão de uma demão só quando eu vou aplicar a base, mas essa daqui, infelizmente, eu tive que aplicar duas vezes, ó. Aqui o que eu falei pra vocês, que eu fiz o isolamento pra não sujar ali, né? Deixa eu tirar aqui. Vamos esperar aí então um intervalo de 10 minutos, já é o suficiente. Correr uma lixinha e aí sim a gente já começa a usar a tinta do carro. E aí sim a gente vai para a primeira demão de tinta. A lixa que eu usei aqui, que vocês viram, foi uma lixa 600 a seco, que é a mesma lixa que eu vou passar no restante das peças aí. Bom, tropa, agora sim, tudo prontinho pra gente vir com a primeira demão de tinta. Da mesma forma que vocês viram eu lixando essa lateral aí pra eu aplicar a segunda demão dessa base, eu lixei agora pra aplicar a primeira demão da tinta do carro. Vocês estão vendo aí que dá pra ver os arranhões da lixa certinho, lixinha 600 eu passei aí em todas as peças. E agora a gente vai vir com a primeira demão de tinta, agora sim a tinta do carro.
Bom, tropa, aplicamos a primeira demão de tinta. Vamos esperar secar bem aqui pra gente poder vir com a segunda demão de tinta. A tinta que eu tô usando é a tinta da Anjo e usei a pistola DV1 da Devilbes com bico 1.3. A regulagem ficou ali um pouco acima de 1.0 barra de pressão, leque todo aberto e 2 voltas da agulha. Vamos esperar o intervalo para vir com a segunda demão de tinta. Bom, tropa, a segunda demão de tinta aplicada. Agora eu não preciso me preocupar mais com cobertura. Agora eu só tenho que me preocupar em questão de efeito mesmo. Então eu tento manter um padrão aí sempre de 3 demãos de tinta, que eu vou conseguir nessa aqui também, tranquilo. Dá uma olhadinha só nesse acabamento aí. Vamos esperar aqui um intervalo certinho pra gente poder vir com a terceira e última demão de tinta. Aqui por dentro mesmo eu nem preciso me preocupar mais. Essa parte do meio aí não vai tinta, beleza? É da forma que tá aí. Mas o que que acontece? Por que que eu mesmo assim eu lixei? Eu lixei porque se por acaso sobrar tinta, sobrar bastante tinta, eu dou uma demão de tinta aí por dentro. Se não, eu nem aplico, deixo da forma que tá aí. Então vamos para terceira e última demão de tinta. Então, tropa, acabei de finalizar a terceira demão de tinta e eu vou falar pra vocês que a tinta deu na baga mesmo. Quem fez o pedido da tinta não foi eu, foi o Carlos. Ele pediu aí 1,5 litro pra pintar. 1, 2, 3, 4. Retoque no para-choque. O retoque no para-choque, vamos contar os dois, 5. Sendo que as duas portas tinham que pintar por dentro e por fora. Então eu fiz uma tinta mais ou menos aí, apliquei nessa parte aqui, já que a gente tinha lixado, né? Normalmente eu não aplico ali, mas eu tava com vontade, então peguei um cinza qualquer um lá, fiz uma mistura para chegar o mais próximo possível, só no olho e na régua mesmo, e apliquei lá naquelas partes por dentro da porta, e por fora eu consegui aí aplicar 3 demãos de tinta. Agora eu vou esperar secar bem, passar o pano pega pó. Enquanto isso vou limpando a pistola e aí sim vim com a primeira demão de verniz.
Bom, tropa, a primeira demão de verniz aplicada, bem caprichada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou já a minha primeira demão de verniz. Nada pulverizado, foi abrindo o brilho mesmo. Dá uma olhadinha nisso. Eu sempre costumo dizer que a segunda demão basicamente acompanha a primeira demão de verniz. Se você aplicar aquela demão pulverizada para segurar as outras duas e não ter perigo nenhum de escorrer, fica muito difícil depois da gente acertar a textura. Então essa é a minha primeira demão de verniz. Vamos esperar um intervalo. Catalisei 800 ml de verniz, verniz HS da Anjo, diluído em 10%. E o que que acontece? Desses 800 ml deve ter sobrado mais ou menos uns 100 na primeira demão de verniz. Então eu vou catalisar mais 100 ml de novo, misturar junto com aqueles 100 ml que sobrou, porque na segunda demão normalmente eu gasto um pouquinho mais que a primeira. Então partiu catalisar aqui pra gente aplicar a segunda demão de verniz. Bom, tropa, finalizamos aqui as duas demãos de verniz. Pistola que eu usei para aplicação de verniz, vocês já conhecem, a maioria das pessoas já conhece. Foi a DV1 Clear Coat, que ela é própria para verniz, e duas demãos foi o suficiente. Dá uma olhadinha aí no resultado, como que ficou. Caiu sujeira? Cai, uma sujeirinha ou outra acaba caindo, ó, aqui uma aqui, mas caiu bem pouca mesmo. Foi uma pintura muito limpa. Aqui que caiu uma sujeirinha também, ó, que eu tinha visto. Mas é isso aí, tropa. Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha no paralama aí também, como que ficou. Pinturinha do paralama. Retoquezinho aqui, mais por conta da cor mesmo, né? Não era pra fazer nada. Porta. Essa é a dianteira. E porta traseira. Por dentro também, né? Bem caprichado, bem envernizado. Gastei aí 1,6 litros de verniz catalisado, tá? Não é que eu catalisei 1,6 litros, é que o verniz prontinho catalisado foi 1,6 litros para essas duas portas, tanto por dentro como por fora, para o paralama, para esse retoque, para essa tampinha de tanque e para essa lateral e também para esse retoque no para-choque. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda, dá uma olhadinha aqui embaixo. Do teu lado direito está escrito inscrevam-se. É só clicarem ali, acionar o sininho de notificação sempre que eu postar um vídeo. O YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, tropa! Tamo junto e um abraço!